Oi, sou o Márcio Hernandes, sou instrutor de kitesurf há mais de 10 anos aqui em Jericoacoara e vim trazer um assunto muito especial para você. Você sabia que existem regras de navegação, como existem regras de trânsito? É isso mesmo. Para o kitesurf também a gente tem que seguir regras dentro da água, elas se chamam regras de preferência. E eu vou trazer aqui para vocês as 5 regras de preferência que nós temos hoje na prática do nosso esporte. Então vamos lá, as regras de preferência, elas estão dentro do regulamento internacional para evitar abarroamento no mar. Isso quer dizer, as colisões dentro do mar. As regras que nós utilizamos, elas estão muito dentro das regras de navegação normais. Primeira regra diz que o velejador que está entrando na água tem preferência com relação ao velejador que está saindo. E o principal motivo disso está relacionado à segurança. O que acontece? O velejador que está em terra, ele está numa situação de risco muito maior do que o velejador que está na água. Então, quando alguém estiver entrando na água, o velejador que estiver saindo, ele dá a volta, espera o velejador entrar para depois ele sair. Mas existe um detalhe, e a gente tem que ficar muito atento. Se você está entrando na água e se tem outro velejador em estado de risco maior saindo, numa emergência, ou sem prancha, ou com qualquer situação que você julgue que seja risco, né, que seja uma situação de emergência, deixe ele sair e depois você retorna. Vamos lá, regra número 2. O velejador que está com a mão direita à frente, ele tem preferência com relação ao velejador que está com a mão esquerda à frente. E como é que funciona isso? Se você está indo com a mão direita à frente, o velejador está vindo na sua direção com a mão esquerda, esse velejador ele deve baixar o seu kite, arribar, isso é, descer a favor do vento, e você com a mão direita deve subir o seu kite para vocês poderem cruzar sem acidentes. Mas é importante lembrar, a cortesia sempre é muito válida, né? Então, se em qualquer momento, mesmo você tendo a prioridade, mão direita à frente, tá? Você observa que o outro velejador está tentando fazer uma orça mais forte, ele está com dificuldade, vamos usar a cortesia, deixe ele passar, dê espaço para ele, como a gente diz, dê água para ele, e depois você continua o seu velejo. A gente tem uma regra, a gente chama de regra de ouro, é muito importante você entender. Sempre que a gente tem 2 velejadores cruzando próximos, o velejador que está a sotavento, isso é, a downwind, ele deve baixar o seu kite. E o velejador que está a upwind ou a contravento, ele deve subir o seu kite. Dessa forma, a gente consegue ter os velejadores cruzando entre si, sem ter o problema da gente ter os kites enrolando. Regra número 3. Quando nós temos 2 velejadores indo na mesma direção, o velejador que vem atrás, em maior velocidade, deve dar a preferência para o velejador que está à frente numa velocidade menor. E por que isso ocorre? É simples. O velejador que está atrás em velocidade maior, ele tem uma perspectiva melhor da situação, isso é, ele está enxergando tudo o que está acontecendo e está tendo a opção de escolher o que gostaria de fazer. O velejador que está à frente, por outro lado, ele não está olhando para trás e não está vendo quem está vindo. Então, nessa situação, quando 2 velejadores estão indo na mesma direção e o de trás numa velocidade maior, ele tem uma melhor perspectiva toda do que está acontecendo e ele deve dar prioridade ao velejador que está à sua frente, isso é uma preferência. A 4ª regra, ela diz respeito a ondas, isso é, quando nós temos 2 velejadores e um deles surfando a onda e o outro velejando, o que acontece? O velejador que está surfando a onda, ele tem preferência com relação ao velejador que está na água, né, se deslocando. Por que isso? Quando o velejador está na onda, o que acontece é que devido ao movimento do surf, devido ao movimento que ele tem um controle menor do seu kite, porque normalmente o seu kite ele está em drift, que a gente chama. Ele está simplesmente acompanhando o velejador que está surfando e o controle é reduzido com relação ao velejador que está se deslocando. Então, numa situação com um velejador na onda e um velejador, por exemplo, na água velejando, o da onda tem prioridade. Agora, tem um detalhe muito importante. Essa regra ela não é válida em uma única situação. Vocês lembram da regra número 1? O que a regra número 1 diz? O velejador que está entrando, isso é, ele está na areia entrando, ele tem preferência com relação ao velejador que está saindo. E isso acontece também se eu tiver um velejador entrando na água e um velejador surfando. Tá? A gente tem que lembrar que as regras sempre dão prioridade, elas priorizam a segurança. Então, se eu tiver um velejador na praia entrando, ele tem preferência com relação ao velejador que está surfando as ondas. Motivo: na praia, na areia, nós temos ventos mais rajados e o risco de acidente é muito maior do que o velejador que está na água. E vamos lá, finalmente a gente está na regra número 5. E essa regra está ligada totalmente
ao salto, isso é, aqueles velejadores que gostam de saltar, tá? Então, o que essa regra diz? A partir do momento que você descola a prancha da água, você perde o controle, né? Normalmente você descola a prancha da água para um salto e você acaba tendo um deslocamento para frente, né? Então essa regra é muito simples, mas muito importante. Sempre que um velejador for saltar, ele tem que ter a obrigatoriedade de ter uma área limpa, isso é, uma área sem velejadores à sua frente, a sotavento de pelo menos 50 metros, tá? Porque a partir do momento que ele salta, ele tem um deslocamento para frente, ele precisa ter uma área livre e ao mesmo tempo ele não pode esquecer o que vem atrás e ele deve ter uma área de pelo menos 30 metros a contravento dele. Mas por que se ele salta e vai para frente? A razão é muito simples. Se ele estiver saltando e não tiver uma área livre, tiver, por exemplo, um outro velejador passando próximo a dele, ele corre o risco seriamente de saltar e se embolar nas linhas do velejador de trás. Então sempre lembra, a partir do momento que você vai saltar, tem uma área livre à sua frente, a sotavento de 50 metros e tem uma área a bala-vento, contravento de 30 metros. Eu sou Márcio Hernandes, sou instrutor de kitesurf aqui em Jericoacoara há mais de 10 anos e estou aqui para fazer a diferença no seu velejo.